Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 17, é uma das passagens mais comumente usadas para documentar a afirmação de que o sábado e os dias santos de Deus não são obrigados a serem guardados na nova aliança. A conclusão é que o julgamento se refere aos judaizantes, tentando pressionar os colossenses a guardar esses dias. Esses dias que Paulo supostamente diz que não deveriam ser guardados porque são apenas uma sombra da realidade espiritual, Jesus Cristo. Ora, queridos irmãos, hoje, neste sermão, vamos fazer uma análise completa destes versículos para ver o que eles significam. Para isso, irmãos, vamos começar examinando o contexto da época e o contexto da região dos Colossenses. Esta epístola aos Colossenses foi escrita cerca do ano 60 a 62 depois de Cristo, cerca de 30 anos depois de Cristo ter morrido. E isso foi quando Paulo, esta epístola foi escrita quando Paulo era um prisioneiro em Roma. Embora a população de Colossos fosse majoritariamente gentia, havia um grande assentamento judaico desde os tempos de Antíoco o Grande, cerca de 223 a 187 anos antes de Cristo. A população mista de judeus e gentios em Colossos se manifestava tanto na composição da igreja quanto na heresia que a assolava. A Igreja de Deus na região dos Colossenses começou durante o ministério de Paulo em Efésios, por 3 anos, na sua terceira viagem missionária. Isso vê-se em Atos, capítulo 19, e concluímos que foi em 3 anos, baseado de Atos 20, versículo 31. O fundador da igreja em Colossos não foi Paulo, como lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 1, mas foi Epáfras, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 5 a 7. E Epáfras foi aparentemente convertido durante uma visita sua a Efésios e que, quando ele voltou ou retornou para a sua casa, provavelmente então iniciou a igreja em Colossos. Vários anos depois de ser fundada, uma heresia perigosa surgiu para ameaçá-la, que continha elementos do que veio a ser conhecido como o gnosticismo. Epáfras estava tão preocupado com esta heresia do gnosticismo que então ele fez essa longa viagem de Colossos a Roma, como lemos em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, onde Paulo era um prisioneiro. Paulo escreveu esta carta, esta epístola, para alertar os colossenses contra esta heresia que eles enfrentavam, e assim enviou a carta a eles, aos colossenses, por Tíquico, que estava acompanhando o escravo Onésimo, que ia de volta ao seu mestre Filemão.
esse mestre, Filemón, o mestre dele, era um membro da igreja de Colossos, como lemos em Colossenses 4, versículo 7 a 9. E é bem possível que Epáfras ficou atrás para receber mais instruções de Paulo, como lemos em Filemón, versículo 23. Ora, notem que a heresia em Colosseia não era um caso de judaizantes, mas era um caso do gnosticismo. Muitos pensam que eram ambos, judaizantes e gnosticismo, por causa de referências à circuncisão, ao sábado e dias santos. Mas notem que o gnosticismo não era uma religião, mas era um conceito religioso, uma abordagem que podia ser combinada com qualquer religião. Isto é, este conceito poderia ser imposto ou posto em cima de qualquer religião, com a promessa de melhorar essa religião. Por exemplo, é como se fosse um complemento. Vou dar um exemplo. É um exemplo como uma mistura prática para adicionar a algo quando você está a cozinhar, para facilitar o trabalho dessa preparação do que você está a preparar na cozinha. Por exemplo, uma mistura especial para ajudar a carne moída, para assim ajudar esse processo de fazer, digamos assim, um hambúrguer. Simplesmente isso é um exemplo. Por isso, como disse, o gnosticismo era um conceito religioso que, combinado com uma religião, qualquer religião, era entendido como uma melhoria dessa religião. É importante entendermos, irmãos, que o judaísmo gnóstico, isto era o judaísmo que já tinha sido influenciado pelo gnosticismo, buscando absorver a religião cristã que era emergente, com as suas abordagens sintéticas, com a sua mistura sincrética, digamos assim, é o que eu queria dizer, mistura sincrética, era o principal culpado, o principal problema que Paulo combatia nesta epístola. Assim como é o caso na epístola aos Gálatas e em outras epístolas do Novo Testamento. Ora, este fato, este conhecimento, nos dá uma perspectiva de importância vital para entendermos os pontos que Paulo está a apresentar em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Por isso, hoje, irmãos, depois de eu dar esta, digamos assim, esta explicação básica acerca da situação de que acontecia nessa região e nessa era, vou então explicar Colossenses capítulo 2, versículo 16, dando assim uma clareza ainda mais profunda a este contexto religioso da era que estava a afetar o cristianismo. E que isso é o que criou as condições às quais Paulo se estava dirigindo na epístola aos Colossenses. Bem, então vamos dar agora um breve resumo dos princípios básicos do gnosticismo, para podermos entender os fundamentos filosóficos ou filosóficos dos problemas em Colossos que Paulo estava abordando. Ora, um dos princípios básicos do gnosticismo era que Deus é bom
mas a matéria é má. Deus é bom, mas as coisas físicas, matéria, é má. Ora, um dos lados, ou por um dos lados extremos, de um lado extremo, o gnosticismo conduziu as pessoas no caminho do que se chama o asceticismo. Este conceito gnóstico de que Deus é bom, mas a matéria é má, no extremo causou ou levou as pessoas ao caminho do asceticismo. Isto é, de evitar prazer físico, pois isso era considerado mau. E por isso essa era uma ideia de se purificar de matéria, que era maligna, que era má, por meio do asceticismo. Isto é, evitando os prazeres físicos e punindo a carne. Isso é um lado extremo, que é conhecido como o asceticismo. Isto é, de evitar prazeres físicos e até mesmo punindo a carne. Mas o outro extremo era um elemento libertino do gnosticismo, que adotava uma abordagem oposta. E essa abordagem é que, visto que não se pode evitar a matéria física, por isso, ser espiritual é completamente alheio à matéria física. E por isso, para nós sermos seres espirituais, pode-se fazer o que quiser com a carne, porque isso não limita nós sermos espirituais, porque ser espiritual é diferente da carne. Estes são dois extremos. Mas o lado extremo do gnosticismo, conduzindo ao caminho do asceticismo, isto é, de evitar os prazeres físicos e punir a carne, esse lado extremo, esse aspecto ascético, é o alvo da advertência de Paulo no capítulo 2 de Colossenses. Há outras ideias do gnosticismo, além da ideia de que Deus é bom, mas a matéria é má, outras ideias ou outros aspectos do gnosticismo exigiam a adoração de anjos e a experiência mística. Ora, isso tinha assumido várias formas, incluindo a celebração de dias especiais e outros costumes religiosos, baseados em conceitos astrológicos de tempo. E por isso havia certos dias especiais, basicamente, pondo em palavras simples, dias especiais de celebração pagãos, dias pagãos. Ora, o gnosticismo, este conceito religioso, alcançou grande sucesso, tanto no judaísmo como no cristianismo. E isso é evidenciado porque se vê muitos termos e conceitos gnósticos encontrados em várias epístolas no Novo Testamento. Além do conceito básico do gnosticismo de que Deus é bom e a matéria é má, e o outro era que a adoração de anjos, outros conceitos gnósticos que foram incluídos no cristianismo era que
Jesus Cristo era apenas uma série de emanações que desciam de Deus, e Jesus Cristo, por isso, era menor que Deus. E também, o gnosticismo incluía a ideia de que era necessário ter um conhecimento, daí a palavra gnóstico, que quer dizer conhecimento, um conhecimento secreto, superior, acima ou para além das Escrituras, e isso era necessário para uma pessoa ser iluminada, isto é, para entender melhor Deus e o plano de salvação. Então esse era outro conceito gnóstico. Ora, esta heresia dos Colossenses abraçou o legalismo judaico e também o asceticismo rígido. Por isso foi uma mistura de gnosticismo judaico com legalismo e este asceticismo de que evitar, digamos assim, prazer físico, porque era considerado mau. Com esta breve explicação de gnosticismo, como um pano de fundo, como um contexto ideológico dessa era e da região, então agora vamos abordar a Epístola aos Colossenses, particularmente o capítulo 2. Ora, começando então no capítulo 1, para dar assim o contexto como Paulo inicia esta epístola, depois da saudação normal de Paulo, ele enfatiza o seu desejo de que os colossenses sejam cheios e aumentem em conhecimento. Vejamos então em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vê-se aqui que fala duas vezes acerca de conhecimento, que é uma palavra em grego que vem da palavra gnosis, de onde vem a palavra gnosticismo, gnosis. Mas aqui, esta palavra, no versículo 9 e 10, é a palavra grega 1922, que é epignosis. Não é só nossas, mas é epignosis. Não é só um conhecimento, mas é um conhecimento completo, porque tem esta preposição epi, que significa completo conhecimento. Aqui está um posicionamento, irmãos, que é sutil, em que diz que, digamos assim, sutilmente, que o gnosticismo não era um completo conhecimento. A primacia de Jesus na carne, encarnado, também é um ponto importante de ênfase, por causa das reivindicações cristológicas heréticas do gnosticismo. Vejam a ênfase no corpo de Cristo. Literalmente, Colossenses capítulo 1, versículo 22, diz assim, no corpo da sua carne. Está aqui a falar do corpo físico de Jesus Cristo. Literalmente. E também figurativamente. Vejam no versículo 18, Colossenses 1, versículo 18, Cristo, é a cabeça do corpo. Está claro, do corpo espiritual,
isto é, da Igreja. O corpo de Jesus Cristo é a Igreja. E também no versículo 24, Colossenses 1, versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. E então aqui está figurativamente a referir-se ao corpo de Cristo espiritual, corpo de Cristo, que é a Igreja. Ora, ele está a enfatizar isso porque a divindade e a humanidade, tal como espírito e carne, eram totalmente incompatíveis de acordo com o conceito gnóstico. Este conceito gnóstico, dualístico, de que a matéria é má e Deus é bom. Mas aqui ele está a referir-se que Cristo era físico, era matéria, quando ele veio na sua primeira vinda. E por isso, vê-se aqui que era completamente inconcebível para a mente gnóstica que Deus poderia aparecer literalmente em carne e sangue. Aliás, lemos isso em João, mencionando que isso é o anticristo, esse ensinamento. Por isso, Paulo usa a palavra grega soma, significando literalmente corpo, soma, a palavra grega 49:83, em Colossenses 1, versículo 22, no corpo, soma, da sua carne. E no capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2, versículo 9, diz assim, porque nele habita corporalmente, que é a palavra somaticos, 49:85, grego, palavra 49:85, somaticos. E aqui está ele sublinhando a corporalidade física de Cristo, que é um ponto fundamental da mensagem de que Cristo morreu na cruz, foi crucificado. Paulo também está a enfatizar que a Igreja é o corpo de Cristo, usando figurativamente a palavra grega para corpo, isto é, soma, grego 49:83, e vê-se isso em Colossenses 1, versículo 18, como mencionei há pouco, também 1, versículo 24, 2:17, que vamos abordar um bocadinho mais adiante neste sermão, 2, versículo 19 e capítulo 3, versículo 15. Por isso, esta palavra de que a Igreja é o corpo de Cristo, figurativamente, é usada aqui também em Colossenses. E por isso, além disso, em Colossenses 2, versículo 4 a 8, Paulo claramente identifica a heresia colossense como um sistema filosófico baseado na adoração dos rudimentos do mundo. Vamos ler então Colossenses capítulo 2, versículo 4 a 8. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui vê-se que ele está claramente a identificar esta heresia colossense como o gnosticismo. Filosofias e vãs sutilezas, tradição de homens, rudimentos do mundo. Como diz aqui, segundo os rudimentos do mundo.
Rudimentos é da palavra grega 47, stoikeion, do mundo. Palavra grega 2889, cosmos. Stoikeion do cosmos, isto é, rudimentos. Ora, o comentário bíblico expositivo explica que era mais provável que fosse um sistema de espíritos elementais. Porque sabemos que Colossenses 2, versículo 18, que a heresia colossense dava muita importância ao culto dos anjos. Isto é, Comentário Bíblico Expositivo, volume 11, página 198. Vemos em Colossenses 2, versículo 18, que diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. E por isso está a falar aqui estes rudimentos do mundo, que é muito bem provável que estava a referir-se a espíritos de demónios, culto de anjos. Ora, vejamos em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Ou como diz na Almeida Revista Atualizada, que ninguém vos venha enredar. Ele está descrevendo falsos mestres, como, digamos assim, ladrões de homens, por meio de filosofias e vãs sutilezas. É o que lemos aqui no versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça sua presa por meio de filosofias e vãs sutilezas. Isto é, falsos mestres, falsos professores, falsos ministros, digamos assim, ladrões de homens, que estava a enredar a eles, que estava a fazer eles presos dessas filosofias pagãs. E por isso desejavam esses falsos ministros, desejavam capturar os colossenses e arrastá-los para a escravidão espiritual, nessa heresia de culto de anjos, como lemos no versículo 18. Esses espíritos elementais, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A identificação da influência gnóstica é a chave para entendermos muitos versículos que foram descritos como antijudaicos e usados para maldizer algo que fosse judaico. Ora, o gnosticismo, misturado com o judaísmo, se tornou o catalisador para introduzir o gnosticismo ao cristianismo. Precisamos entender a reviravolta gnóstica por trás da suposta judaização. Precisamos de entender este sincretismo do gnosticismo através da suposta judaização. Paulo, nesta secção, não estava condenando os costumes judaicos, mas a maneira como eles eram observados com este gnosticismo. Em Colossenses capítulo 2, vê-se claramente que a pressão na igreja de Colossos não era de judaizantes. A terminologia em versículo 8 e versículo 18 de capítulo 2, e estes são versículos antes e depois dos versículos em questão que estamos a abordar hoje, Colossenses 2, 16 e 17, e por isso antes de 16 e 17 vemos o versículo 8 e depois de 16 e 17 vemos o versículo 18. E vê-se aí que
o contexto era o gnosticismo. Por isso vemos aqui que Paulo, através da maneira que está a escrever aqui no versículo 8 e no versículo 18, este contexto do texto identifica claramente o gnosticismo como a fonte do problema em Colossos e não o judaísmo. Portanto, não faz sentido atribuir o judaísmo ao versículo 16. Por isso, o ponto dos versículos 16 e 17 é que os colossenses não deviam permitir que esses hereges os julgassem. Ora, o versículo 16 começa assim: portanto, ninguém vos julgue. Ou, na Almeida Revista Atualizada, diz pois. Ora, isso vê-se que a palavra portanto, esta conjunção portanto, ou a conjunção pois, está claramente conectando o versículo 16 aos versículos anteriores. Então vamos ver os versículos anteriores, começando do versículo 13. E diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui o ponto vê-se claramente que Cristo perdoou os nossos pecados. Sim, estávamos mortos e na incircuncisão da nossa carne, mas Jesus Cristo nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Por isso, Cristo nos perdoa, circuncisos ou não, judeus ou gentios, nos perdoa. E por isso aqui o ponto é que Cristo perdoou os nossos pecados. Como lemos em Romanos 3, versículo 23, todos pecamos, todos somos pecadores e temos uma dívida impagável com Deus. Porquê? Por violar a lei de Deus e, portanto, estamos sob a sentença da morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Agora vamos ler o versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ora, vamos analisar isto devagarinho, passo a passo. Havendo riscado, isto é, cancelando a cédula, isto é, o escrito de dívida, como diz a Almeida Revista Atualizada. Aqui vemos que Paulo compara graficamente o perdão dos pecados como se fosse que Deus estivesse a apagar ou a riscar, a apagar a tinta onde esses pecados tinham escritos, por exemplo, num pergaminho, nesse período. Depois diz que era contra nós nas suas ordenanças. Ora, ordenanças vem da palavra grega dogmas, grega 1378, dogma, que significa determinação ou decreto. Ora, isso tem a ver com as ordenanças de homens. Vejam no versículo 8, está a dizer segundo a tradição dos homens. E veja no versículo 22, diz assim, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E aqui, parte do nosso pecado, irmãos, não é só que quebramos as leis de Deus, mas é que nós seguimos ordenanças e costumes de homens. Ordenanças de homens. Dogmas. Ora, antigamente, nesse período,
se um criminoso fosse crucificado, eles punham a lista dos crimes que esse criminoso tinha cometido, e essa lista era pregada na cruz com esse criminoso para declarar as violações pelas quais ele estava sendo punido. Assim, esse simbolismo, a maneira que está aqui a escrever aqui, que está cravando na cruz, era comparado com a lista dos crimes dos criminosos, isto é, a lista dos pecados, e desses criminosos, era pregada na cruz com esse criminoso para declarar onde é que ele tinha violado a lei pela qual ele estava a ser castigado. Assim, para nós, a lista dos nossos pecados, incluindo ordenanças e costumes de homens que nós seguimos, que são erradas, as quais, de um modo ou outro, eram contra nós, como diz aqui, qual de alguma maneira nos era contrária, de uma maneira ou outra, essas ideias, ordenanças, costumes, tradições de homens eram contra nós, eram contra as leis de Deus, e por isso essa lista dos nossos pecados foi colocada na conta de Cristo. E essa lista dos nossos pecados foi pregada na cruz. Como? Pelo corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo foi pregado na cruz. E assim ele tomou por sua conta os nossos pecados. E assim ele pagou a pena, a penalidade, em nosso lugar, por nossos pecados. E por isso aqui, no versículo 14, está dizendo, havendo riscado, isto é, Deus riscou, eliminou, apagou esta escrita, esta cédula, esta lista dos nossos pecados e erros que eram contra nós, porque eram os nossos pecados, por isso eram contra a nossa vida, o salário do pecado é a morte, nas ordenanças deste mundo, e costumes de homens, nas tradições, a qual de alguma maneira nos era contrária. Isto é, essas ordenanças de uma maneira ou outra eram contrárias contra nós. E, por isso, atirou do meio de nós. Tirou estes pecados do meio de nós, porque cravou esses pecados através do corpo de Cristo na cruz. Por isso, o que foi riscado, o que foi cravado na cruz, foram os nossos pecados. Não foi a lei. Foram os nossos pecados. Versículo 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojando os principados e potestades. Como? Pela sua morte. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E por isso, no versículo de Colossenses, capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e potestades, está a falar destas hostes espirituais da maldade, que menciona aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. As hostes espirituais da maldade. Isto é, estas forças espirituais do mal. Isto é, está falando de espíritos malignos nos lugares celestiais. E por isso vemos aqui que Cristo destruiu esta adoração a anjos gnóstica.
Por isso diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Cristo destruiu a adoração de anjos gnóstica. Um dos conceitos gnósticos dessa adoração de anjos era o conceito de subir a escada das emanações para chegar até Deus. E essa era a ideia gnóstica da adoração aos anjos. E por isso vemos aqui, no início, ou nos versículos antes, de versículos 16 e 17 de Colossenses capítulo 2, por isso é que diz no versículo 16, portanto, isto está aqui a referir-se aos versículos anteriores, que estava a falar claramente do gnosticismo. O versículo seguinte, aos versículos 16 e 17, diz assim, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Ninguém vos domine a seu arbítrio ou belo prazer. A palavra aqui que domine era a palavra grega katabrou, aquela palavra 2603, que significa enganar quanto à sua recompensa. Não vos domine ou não vos engane quanto à sua recompensa. Por exemplo, em inglês, na nova versão do rei Tiago, do rei James, diz, ninguém vos vá defraudar da sua recompensa. Por isso, ninguém vos domina seu arbítrio. Ninguém vos tire a sua recompensa, dominando você e tire você da sua recompensa. Na nova versão internacional, NVI, nova versão internacional, diz, não permitam que ninguém que tenha prazer os impeça de alcançar o prémio. Por isso, não permita que ninguém que tenha o prazer, nestes assuntos, pretexto de humildade, etc., os impeça de alcançar o prémio. Uma vez mais, defraudar você da recompensa. Na VFL, versão de falagem simples, livre, não deixem que essas pessoas desqualifiquem a vocês. E por isso está aqui a dizer no versículo 18, ninguém vos domine, ninguém vos cause você perder a sua recompensa. Ok? E depois diz, com pretexto de humildade. Pretexto de humildade, isto é, envolvidos em práticas ascéticas. Sim, porque as práticas ascéticas, olha, não posso fazer coisas físicas e por isso estão a demonstrar uma certa humildade, porque não estamos a fazer estas coisas físicas, estas, digamos assim, alegrias físicas, estes prazeres físicos, porque tudo que era físico para eles era mau. E por isso era um pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Ora, uma vez, irmão, agora, vimos que abordamos o contexto da era, que era uma questão gnóstica. Também abordamos os versículos antes e depois de Colossenses 2, versículos 16 e 17. Vemos que está claramente a falar do assunto no contexto deste texto, desta secção da Escritura aqui, está claramente a falar do gnosticismo. Agora, então, vamos fazer o exegese
destes dois versículos, 16 e 17. E então, começando agora no versículo 16. Vê-se aqui: portanto, ninguém vos julgue. Ora, os colossenses estavam a ser julgados acerca de duas coisas. O primeiro era comer e beber, e o outro era acerca dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Acerca desses dois pontos, estavam a ser julgados. Ora, primeiro, acerca de comidas e bebidas. Na Almeida Revista Atualizada tem a expressão de que ninguém vos julgue de comida e bebida. Na nova versão internacional tem a expressão pelo que vocês comem ou bebem. Na nova versão transformadora tem pelo que comem ou bebem. Ora, essas traduções que estão a falar de comida e bebida, ou pelo que comem e bebem, são traduções imprecisas e enganosas das palavras gregas en brosis e en possis, que significa em comida, em comer, ou pelo beber. Por isso, a melhor tradução é a que está na Almeida Corrigida e Fiel, ou na Almeida Revista e Corrigida, que diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. É diferente. Sim, é sutil, mas é diferente. Pelo comer ou pelo beber. Em vez de ser pelo que vocês comem e bebem. É diferente. E sim, as práticas em ataque que estavam a atacar e que estavam a julgar os colossenses não era relacionado com o que podiam ou não podiam comer. Mas era como comiam ou bebiam. Era acerca do ato de comer e beber no processo de adoração. Porque quando eles oravam, quando eles celebravam as solenidades de Deus, comiam e bebiam numa alegria. Ora, isso era incompatível com o asceticismo, que não podiam estar alegres com coisas físicas. E por isso, essas pessoas eram os gnósticos, que para eles festejar era considerado uma indulgência à carne e, portanto, pecaminoso. Por isso, a questão mencionada por Paulo aqui era asceticismo em vez de limpeza ritual. Ora, irmãos, a lei de Deus de carnes limpas e imundas não é ascética no seu caráter. E bebidas não são limpas ou imundas. Por isso, uma vez mais, o tema não era acerca de carnes limpas ou imundas, pelo que vocês comem ou bebem, guardar as leis de carnes limpas ou imundas, mas era acerca do asceticismo contra a alegria nas solenidades cristãs. Mas, como mencionei, os colossenses estavam a ser julgados acerca de duas coisas. A primeira era acerca de como comiam. Mas a segunda, está aqui na segunda parte do versículo 16, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. A palavra por causa vem da palavra grega meros, 3313, meros. E gramaticamente a palavra meros é um substantivo e não
uma preposição, gramaticamente. E a palavra meros significa uma das partes constituintes de um todo. Por exemplo, está um corpo e aqui está uma parte do corpo. Uma parte do corpo. Por isso, meros é uma parte de algo que seja inteiro, um todo. E por isso, a palavra meros é geralmente traduzida como parte ou porção. Essa palavra aparece 43 vezes no Novo Testamento. Vou mencionar simplesmente 3 exemplos. Em Lucas 15, versículo 12, quando está a falar da parábola do filho pródigo, diz: dá-me a parte, meros, da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Repartiu a fazenda pelos filhos. Então, este filho que saiu tomou a sua parte, a sua meros, este substantivo, a parte. Apocalipse, agora quero dar outro, e há muitos outros exemplos em Mateus e nas várias epístolas de Paulo, em que meros é parte. Mas mostrar 2 outros exemplos no livro do Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 19, está a falar acerca de Jerusalém e diz: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Meros. 3 partes. Em Apocalipse 20, versículo 6, falando acerca daquele que vai estar na primeira ressurreição, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte, meros, na primeira ressurreição. Irmãos, isso significa que só uma parte ou um aspecto da qualidade ou natureza inerente dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, é que estava sendo criticada. Só uma parte dos dias de festas, da lua nova ou dos sábados. E, nomeadamente, a parte que estava sendo criticada era como estavam sendo observados. Não era que eram observados, mas é como estavam sendo observados. Isto é, com alegria, com comida e bebida, numa alegria, numa festividade solene. Ora, notem que, quando fala acerca da lua nova, que o único dia de lua nova que é comandado a observar na Bíblia, nomeadamente em Levíticos 23, é o dia das trombetas, que é o único dia santo que ocorre numa lua nova e que simboliza a segunda vinda de Cristo. Por isso, quando diz assim, nos dias de festa, ou dia da lua nova, que era o dia das trombetas, ou dos sábados semanais. Por isso, o gnosticismo, vemos, irmãos, que não tinha problema nenhum com guarda de dias especiais. Sim, na realidade, o gnosticismo próprio guardava certos períodos de tempo astrológicos, e isso era uma parte enorme das práticas gnósticas. Por exemplo, vocês vejam em Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 11, que diz: como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Por estar a falar desses dias, dessas festividades pagãs gnósticas. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Por isso, o problema aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, era a maneira como os membros estavam observando, celebrando, comendo e bebendo durante as solenidades de Deus.
o que os gnósticos estavam a julgar os cristãos era a maneira como estavam observando, celebrando, isto é, comendo e bebendo, durante as solenidades de Deus. Agora vamos concluir ao versículo pivotal, que é o versículo 17. E diz assim: que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Talvez a sua Bíblia você veja que a palavra é, mas o corpo é, a palavra é, está em itálico. E você deve saber que quando uma palavra aparece em itálico, significa que não estava no original. O versículo 17, por isso diz que são sombras das coisas, mas o corpo de Cristo. Ora, primeiro vejamos o verbo, que são sombras. É um verbo presente, ativo, indicativo. Não é um verbo a dizer que eram, mas são, presentemente, apontam. São o quê? Sombras de coisas do passado? Não, de coisas futuras. Coisas por vir. Não é foram de coisas do passado, não é que eram de coisas que tinham acontecido, mas eram sombras de coisas a vir à segunda vinda de Cristo. Particularmente as festas do fim do ano, isto é, de cerca de setembro, outubro. E por isso, irmãos, precisamos ter cuidado, particularmente nestes dois versículos, com algumas versões e traduções que mudaram o original. O texto literal, mudaram completamente. Preciso ter cuidado, irmãos, porque vocês vão ler em algumas Bíblias que diz outras coisas completamente diferentes do que acabei de mostrar a vocês numa tradução literal. Nestes dois versículos é preciso ter particularmente cuidado de não estar a ler ou a entender estes versículos usando parafrases do que certas pessoas pensam que Paulo estava a dizer. Não, temos que ler isto cuidadosamente, porque essas pessoas mudaram o que está escrito aqui. E continuando a ver no versículo 17, que diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja de Deus. Isso é referido 4 vezes em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, versículo 24, capítulo 2, versículo 19 e capítulo 3, versículo 15. O corpo de Cristo espiritual é a Igreja de Deus. Por isso, quando as pessoas põem a palavra é ali, mas o corpo é de Cristo, então está a criar uma antitese entre a sombra e o corpo. E assim está implicando uma inferioridade e o aspecto pronúncio das festas, lua nova e sábados, em relação a Cristo. Então isso serve como base teológica, que não é bíblica, para rejeitar a sua observância sob a nova aliança. Vê-se que simplesmente inserindo esta palavra é, que não está no original grego, está a criar um problema enorme. Por isso, irmãos, a parafrase de Colossenses 2, versículos 16 e 17, de acordo com a correta exegese, dentro do contexto dessa era e do texto desta epístola, como vimos, é o seguinte, que as solenidades de Deus são memoriais anuais de eventos que aconteceram no passado, isso é memoriais, e as solenidades de Deus são sombras de eventos do futuro durante e após a segunda vinda de Cristo. E por isso,
pondo este versículo aqui, estes dois versículos, vê-se que, em conclusão, que Colossenses 2,16 não é uma das passagens para documentar a afirmação de que os sábados e os santos de Deus não são obrigados a ser guardados na nova aliança, mas estes versículos afirmam o contrário. Isto é, que ninguém vos deve julgar acerca de como guardamos as solenidades de Deus, mas somente a Igreja de Deus. Então, no versículo seguinte, versículo 18, Paulo está implorando aos irmãos colossenses acerca dessa influência gnóstica, dizendo, no versículo 18, ninguém vos domine, isto é, ninguém vos venha defraudar da vossa recompensa, como expliquei há pouco, por meio do engano destas heresias gnósticas pagãs que estavam sendo impostas a eles. Ora, irmãos, para nós, para você e para mim, hoje em dia, estamos colocando em risco a nossa coroa ao jogar fora os dias santos de Deus com base em palavras persuasivas? Estamos? Em Colossenses capítulo 2, versículo 4 diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Esses eram os gnósticos que estavam a enganar com palavras persuasivas. Queridos irmãos, isto nos faz lembrar da advertência à era da Igreja de Deus ao tempo do fim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, como diz aqui, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Ninguém vos vai dominar a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto de anjos. Isto é, ninguém vos vá defraudar da sua recompensa. Ninguém vos vá defraudar da coroa que Deus quer dar a você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Talvez a melhor resposta, irmãos, sejam as próprias palavras de Cristo, em Apocalipse 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.